Está começando agora o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. E hoje eu tenho aqui o prazer imenso de receber a prefeita de Serranópolis, Zilmar Carvalho. Seja muito bem-vinda, prefeita. O prefeito de Santo Antônio da Barra, José Cândido. Um prazer receber você aqui também, prefeito. Continua ligado aqui com a gente, porque o Papo de Prefeito tá demais. Vamos só rodar a vinheta e a gente começa esse bate-papo aqui com os prefeitos. Prefeita Zilmar Carvalho, muito prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E eu queria saber como que está sendo esse desafio. Prefeita de primeiro mandato, assumiu esse desafio de ir para a gestão pública com o propósito de mudar a vida na sua cidade, lá em Serranópolis. Como está sendo? Conta para gente. Primeiro quero agradecer pelo convite, agradecer a GM, o nosso presidente José Délio, sempre muito parceiro dos municípios, né? E cumprimentar você, o Leandro, nosso colega aqui, José Cândido, e dizer que é um prazer estar aqui nessa manhã, essa oportunidade desse bate-papo. E é isso, eu venho da educação, eu estava assistindo um outro podcast que vocês fizeram, e também há uma prefeita com a mesma história, com essa história parecida com a minha. Eu também venho da educação, professora há muito tempo, e fui secretária de educação no mandato do ex-prefeito Tárcio. E como ele dava muita autonomia para os secretários, e isso é muito importante, né? Porque quando você tem um executivo forte que ajuda os secretários, a tendência é que o trabalho seja feito realmente com muita qualidade. E, graças a Deus, nós fizemos uma boa administração lá, uma boa gestão na educação, mas nunca havia objetivo político da minha parte. Eu fui fazendo trabalho porque eu amo a educação, e tudo que a gente ama, a gente faz com muito cuidado, muito carinho, muito zelo. Então, ali na educação, tinha oportunidade de trabalhar, de muitos projetos que a gente tinha vontade de colocar na escola. O prefeito deu essa abertura e nós fomos fazendo mudança, fomos reformando escola, fomos uniforme para as crianças. Então, fizemos várias coisas na cidade, enquanto secretário, ali, com o apoio do ex-prefeito Tárcio Dutra. E isso as pessoas começaram a dizer, você vai ser a próxima, né? E eu dizia, não, nunca. Como que eu vou ser Foi prefeita? natural pelo reconhecimento do trabalho. Natural. A própria categoria ali da educação, eles começaram a falar, paravam as pessoas na rua, diziam, a sua chefe vai ser a prefeita, os comerciantes, as pessoas começaram a dizer, né? Então, assim, a coisa foi acontecendo. E eu corria, na verdade, muito. Porque eu nunca tive essa intenção política. Sempre gostei de trabalhar e fazia tudo que eu procuro fazer com muito bem feito. E, às vezes, assim, sou meio categórica, porque eu acho que você tem que administrar da forma com o coração e com a razão, porque não dá para fazer só coração, tem que ter esse equilíbrio. E isso trouxe esses frutos. E as pessoas começaram a dizer não, e chegaram aí no gabinete do ex-prefeito. Ele não podia ir para a reeleição. Ele tinha entrado em 2018 no mandato suplementar, que lá teve também as eleições, e ele entrou em 18 e ficou 19, foi candidato de novo, ganhou, né, e ficou mais 4 anos. Então, em 2024, as pessoas diziam, vai ser você. Até que um dia ele falou, vai ser você. Eu falei, como assim, com tanta gente, né? Eu não tenho esse cunho político, né? Mas as pessoas disseram. E aí fomos 3 mulheres candidatas lá, pela primeira vez. Nunca... Só tinha candidata mulher? Só mulher, 3 Olha mulheres só. Candidatas. Foi algo inédito. E assim, graças a Deus, tive 69,92% dos votos também, quase 70%. Foi maravilha, votação olha só. Expressiva, uma responsabilidade muito grande. Nós estávamos comentando agora há pouco, né, prefeito José Cândido, da coragem das mulheres que têm enfrentado o desafio de fazer a gestão municipal. E eu quero contar, antes de passar a palavra para você, uma historinha aqui de bastidor. Em 2024, a Megasoft, que inclusive é uma empresa que é patrocinadora do Papo de Prefeito, fez o Megaconf, que é um evento anual que eles fazem para reunir técnicos e gestores públicos para trazer as melhores soluções para a gestão municipal. E, inclusive, a AGM foi parceira do evento. E o prefeito Tárcio estava lá. Ele trouxe eu fui mediador de um painel com 6 prefeitos, e ele trouxe alguns exemplos do que foi realizado, inclusive na área da educação. E aí no bastidor eu perguntei para ele, a educação está destacando, né? Como é que vai ser a eleição?
Tô achando que vai ser a secretária de Educação que vai ser a nossa candidata lá, porque quando existe a vocação e quando o dever chama, tem que assumir. Não é à toa, né, prefeito Zé Cândido, que você está no 4º mandato. Entregou resultado, a população reconduziu 4 vezes. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, prefeito Zé Cândido, prefeito de Santo Antônio da Barra. Bom dia, Leandro, né? Bom dia a todos seguidores do programa Papo de Prefeito, né? Que são muitos. Quero aqui parabenizar e desejar um bom dia aqui para a nossa prefeita Zilmar, nossa querida Serranópolis, e agradecer principalmente o nosso presidente Zedélio, que eu tenho certeza que veio para revolucionar a AGM. Porque já foram vários presidentes, todos eles deixaram seus legados, mas a gente vê a intenção do Zedélio com uma coisa assim, que realmente veio para modificar e realmente dar prioridade aos prefeitos. E hoje estamos aqui, justamente nesse programa do Papo de Prefeito, justamente para mostrar aquilo que nós estamos fazendo nos nossos municípios, e eu tenho certeza que vocês vão alcançar aí os 246 municípios do nosso estado de Goiás. Inclusive, é importante registrar aqui que pela primeira vez na sua história, que é a entidade associativa de prefeituras mais antiga do estado de Goiás, pela primeira vez ela tem todos os 246 prefeitos associados na AGM. Muito uma grande realização do presidente José Délio. Prefeito Zé Cândido, conta pra gente essa missão assumida lá atrás e que entregou resultado para a população, e agora o senhor consegue alcançar o 4º mandato. Olha, eu, Zé Cândido, sou de família humilde, descendente de nordestinos que moram em Santo Antônio desde os 6 anos de idade. Já fui boia fria, já trabalhei naquelas roças de algodão lá na nossa região. Já teve o Ouro Branco, né, que era considerado um dos maiores plantadores de algodão ali naquela região do sudoeste goiano. Santa Helena já foi a capital do algodão, que foi a nossa vizinha. E eu trabalhei na roça, comecei a trabalhar muito cedo, desde os 7 anos de idade, né? E graças a Deus, uma família humilde, mas sempre trabalhador. E aí, Leandro, eu em 2004... até 2002, eu não tinha vocação para política. Eu era, né, eu estava casado, eu sou policial civil, eu sou agente de polícia, recentemente agora aposentados, tá? E entrei na polícia com 22 anos de idade e, na realidade, não tinha muita vocação para política. E normalmente o pessoal tem um ditado popular que fala que polícia e política não dá muito certo, porque polícia às vezes tem que ser meio bronco, e na política você tem que dar tapinha nas costas, que estranho, né? Então, até meus irmãos falam, moço, como é que você muda de polícia para política, né? Mas, graças a Deus, mesmo eu não gostando de política, eu acho que quando eu entrei na política, Deus me deu aquele dom e falou assim, você vai mudar. E realmente, graças a Deus, eu sei distinguir meus dois trabalhos, soube distinguir meus dois trabalhos. Fui policial, mas sempre respeitei as pessoas, principalmente as pessoas que cometiam algum tipo de ilícito, e a gente tinha que fazer o nosso trabalho, que era prendê-los, e a gente sempre fez um bom trabalho e respeitando todas essas pessoas. E aí, quando foi em 2004, o prefeito da época estava candidatando à reeleição em Santo Antônio, e eu não concordava muito com o jeito do trabalho dele. E aí eu comecei a participar de algumas reuniões, não porque eles me chamaram, eu falei, tem uma reunião ali da oposição, vou lá ver como é que é esse trem. E aí, de repente, eu via os caras com umas coisas, dando uns palpites, que às vezes eu também não concordava, parece que ia ser a mesma coisa. E ali eu comecei a dar palpite. Quando eu vi... Você queria a mudança, você queria ser agente dessa mudança. Dessa mudança. E aí, quando eu vi, o que aconteceu? Eu já estava dando palpites também lá. E aí, nesses palpites, muitas pessoas gostaram daquela forma que eu estava falando. E aí, quando eu me vi, algumas pessoas que estavam ali, que era adversário do prefeito, já voltaram para os braços do prefeito, e eu continuei ali. E eu segurei a onda. Quando eu pensei que não, acho que quando eu acordei, eu já era o prefeito, candidato a prefeito.
fomos para a luta sem dinheiro, sem nada, com poucas pessoas, o pessoal não acredita muito, ainda mais eu que nunca tinha sido nem vereador, né? As pessoas não acreditando muito, e a gente batendo de porta em porta, eu e a esposa, e mais a candidata vice a mim na época. E aí a gente foi, mostramos o que a gente queria mudar, perdemos as eleições. Voltei para a delegacia, fui trabalhar novamente, mas sempre estava ali no final de semana, junto com a população e tal. Resumindo, quando veio 2008, eu fui candidato novamente, era o candidato natural da oposição, aí já veio mais, a base já melhorou e tal. Resumindo, nós ganhamos com... Aí já não era a mesma vice, aí já escolhemos outro nome lá de família tradicional da cidade, e aí nós ganhamos as eleições com mais de 70% de voto, mais de 70%. E aí, quando foi 2012, eu fui à reeleição, fui reeleito, o pessoal reconheceu o trabalho da gente, e aí a gente foi reeleito com 69%. Né? E aí, 2016, estava terminando o mandato da gente, eu fiz uma pesquisa dentro da base para ver quem que seria o nosso sucessor, e aí uma vereadora lá da minha base é a que foi mais bem avaliada pela população. E aí nós conseguimos falar que ela ia dar continuidade no nosso trabalho e tal, e o povo entendeu, ela ganhou. E eu voltei para o meu trabalho, que eu precisava, lá que era meu ganha-pão. Você sabe que prefeito a gente está e é uma coisa passageira, né? Agora, o policial não, lá eu tinha que aposentar, que lá era meu ganha-pão. Né? Eu voltei para a polícia novamente, e aí, quando foi 2020, eu tornei, pedi licença e voltei a candidatar. E graças a Deus, aí já foi outro vice, e graças a Deus obtivemos isso, e por sinal uma política apertada, porque o dos candidatos que nós que nós disputamos, para mim foi um dos candidatos mais, que tinha mais uma propaganda boa, uma forma de persuasão, de convencer as pessoas, e tinha dinheiro. Né? Nós voltamos, mesmo sem dinheiro, a gente ganhou apertado, ganhamos por 57 votos, né? Porque a gente estava fora do cenário político, e ganhamos. E aí, quando foi agora 2024, graças a Deus a gente fez um bom trabalho, a população de Santo Antônio reconheceu novamente o nosso trabalho e fomos eleitos agora com 77% dos votos. Sua maior votação. Maior votação. Essas quatro pela minha esposa aqui, né, prefeita Zilmar? Foi a maior votação. Foi a maior votação. Tá? E estamos lá trabalhando, diuturnamente. A gente tem um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores. Dos 9 vereadores, eu tenho praticamente, são 8 vereadores que estão na minha base. Enfim, a gente tem feito um trabalho bonito lá em Santo Antônio, estamos com várias obras em andamento, e se Deus quiser, 2026 promete aí a gente entregar vários serviços de qualidade para a nossa população. A gente acabou de testemunhar aqui uma história que lá em 2004, o agente de polícia virou agente da transformação do município de Santo Antônio da Barra. Quando ele ouviu o chamado, foi semelhante ao que aconteceu com a senhora, prefeita Zilmar. Quando a gente tem o chamado e a gente tem a vocação, tem que enfrentar o desafio. Com certeza. E ali começa esse processo. Então nós temos aqui uma grande experiência de 4º mandato, mas também uma grande experiência na gestão da educação, que agora passa a ser de todo o município. Verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente vai voltar com esse papo aqui, tá bom demais. Mas eu preciso agradecer aqui os nossos patrocinadores. Claro. É graças aos nossos patrocinadores que a gente coloca no ar o Papo de Prefeito, que é o podcast oficial da AGM, e a gente leva a mensagem de todas as prefeitas, de todos os prefeitos, de todos os municípios do estado de Goiás para toda a população. Então eu quero agradecer a Megasoft, Gestão Inteligente, a Abrema, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, que congrega as empresas que trabalham na gestão de resíduos, a AIA Soluções Empresariais, que faz consultoria em captação de recursos e em licitações, o Cicobi Secovicred, a ICS Sistemas, que implanta nos municípios o sistema de atendimento em saúde pelo WhatsApp, olha que coisa bacana, e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua com a gente, o intervalo é muito rapidinho, e eu volto daqui a pouquinho aqui com o prefeito Zé Cândido de Santo Antônio da Barra e a Zilmar Carvalho de Serranópolis.
Continua ligado no Papo de Prefeito. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Gente, nós tivemos aqui duas grandes aulas, inclusive de uma professora, né, prefeito Zé Cândido? Com certeza. Sobre gestão pública. Eu queria voltar com o senhor, prefeito Zé Cândido, porque o que eu queria falar agora é sobre os convênios que os municípios têm que fazer, que são essenciais para o prefeito conseguir entregar resultado para a população. Você foi prefeito lá em 2016, em 2014? 2008, de 2009 a 2016. 2009 a 2016 e voltou agora... 2021. Em 2021 já eram duas realidades de gestão do Estado. Com certeza. O governador Ronaldo Caiado, qual eu tive o prazer de participar do inicinho, lá em 2019, eu fui primeiro superintendente de redes sociais e publicidade da recém-reinaugurada Secretaria de Comunicação. O prefeito Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, que é meio que prefeito também de todos os municípios de Goiás, claro, e que será presidente da República, ele teve uma inteligência de suporte às prefeituras, em que ele entrega a obra sem que a prefeitura precise fazer licitação, sem que a prefeitura só indica onde. Ele fala assim, por exemplo, uma ponte. O programa o prefeito vai dizer, olha, eu tenho essas opções aqui, tem, 5 opções, e ele vai lá e destina as pontes para 3 ou para os 5 lugares que são as necessidades mais emergenciais. Precisa de casa, a prefeitura não precisa preocupar com certidão, porque às vezes, quando pega uma prefeitura que está em muita dificuldade, certidões negativas, não consegue estabelecer um convênio que vai envolver licitação e despesa. O governo do estado faz a licitação, talvez a obra fique até mais barata por causa do volume, e entrega o resultado para a população. O que foi a diferença que você percebeu que fez nessa nova forma de gestão do governo do estado e de entregar resultado do município? Olha, como você falou, Leandro, realmente houve uma diferença enorme, né? A gente é município pequeno, a gente às vezes não tinha tanta facilidade de chegar ao dinheiro do governo, e muitas das vezes a gente apoiava um deputado, que o deputado não era da base do governo, e aí hoje tem as emendas impositivas, que é independente se o deputado é de partido A ou B, também as emendas estaduais chegam para os municípios, diferente de antes. Aquele que era da base tinha emenda, quem não era da base não tinha emenda. E às vezes a gente apoiava um deputado que não era da base, e aí acabava o município sendo penalizado, como foi o município de Santo Antônio nesse certo momento entre 2009 a 2016. Eu falo porque um conhecimento de causa que a gente quase não teve nada de obra do governo estadual lá nessa época. E hoje tem grande maioria das nossas obras lá do município tem o dedo do governo do estado, através do Goiás em Movimento, Mães de Goiás, são vários programas sociais e mais os de infraestrutura. Recapeamento da nossa cidade, nós fizemos recapeamento de toda a cidade, né, através do Goiás em Movimento, e já estamos lá novamente, isso foi no primeiro mandato, e agora já estamos sendo contemplado há poucos dias daqui para frente agora, para ser recapeado novamente do Goiás em Movimento, como também patrulha mecanizada para arrumar nossas estradas vicinais. Então são muitas coisas, as casas que estão sendo construídas lá, tem 39 casas sendo construídas agora a custo zero, tudo isso são benefícios do governo do estado. Então a gente
gente, na época, nos outros primeiros mandatos, a gente não tinha esse acesso. Às vezes a gente mandava ofício e tal, mas às vezes não era bem atendido. E hoje eu vejo esse governo com outros olhos. E uma das coisas mais importantes que eu vejo, sem olhar a sigla partidária. Isso é o mais importante e mostrando que realmente é um governo municipalista, e eu só tenho que agradecer o nosso governador Ronaldo Caiado, como o nosso vice Daniel também, que tem me ajudado muito. A gente sempre que precisa está lá dando essa força para a gente, e aí eu só tenho que agradecer essas obras estaduais que estão lá no nosso município. As siglas partidárias entram e saem, né? É o município fica, o cidadão fica. É verdade. Então tem que beneficiar o município e o cidadão. Prefeita Zilmar, eu queria que você contasse também desse convênio, dessa parceria, mas eu queria acrescentar um detalhe que me chamou muito a atenção. O governo do estado de Goiás ele é reconhecido nacionalmente como tendo uma das melhores educações do Brasil. O governo do estado de Goiás tem a melhor educação. E a senhora teve que desenvolver um trabalho na Secretaria de Educação em altíssimo nível, porque o nível de exigência do cidadão foi muito mais elevado, porque nós estamos falando de uma transformação muito grande. Inclusive, a secretária Fátima Gavioli esteve aqui no Papo de Prefeito, contou. É um dos episódios mais longos. Mas sabe por que ele é longo? Porque tem muita entrega para contar. Conta pra gente como que foi a parceria, como foi esse trabalho desenvolvido na área de educação e como está sendo a parceria com o governo agora. Então, assim, muito motivo de muito agradecimento mesmo, né? Eu não sei imaginar como que era antes, quer dizer, há um divisor de águas hoje, em Goiás. O antes de Ronaldo Caiado e depois de Ronaldo Caiado. Porque, assim, mesmo estando na educação em outros momentos, a gente vivia uma certa dificuldade. E o que eu percebi, enquanto secretária, quando eu fui secretária de Educação, o exemplo. Então, quando a gente vinha para as formações e a professora Fátima começava a falar o que ela estava colocando no estado de Goiás, eu saía daqui com uma expectativa grande. Chegava lá para o prefeito e eu sentava com ele no outro dia, porque nós queríamos fazer também. Então, para nós, foi assim um exemplo. E mais do que isso, sempre o Ronaldo Caiado, esse governo, através de Fátima Gavioli na educação, estendia a mão. Porque uma coisa é dizer assim, você tem que fazer. E como? Então, um exemplo disso, vamos fazer juntos. Então, assim, eu percebo que há essa parceria no estado de Goiás. Então, isso fortalece os municípios. Um exemplo que eu vou deixar para vocês é a questão da reforma das escolas. Então, houve essa parceria. Então, a gente via, nossa, queria reformar a escola, tinha escolas nossas na época lá. Então, na época, através de deputados, né, que puderam destinar via o Estado. Então, foi uma parceria e hoje nossas escolas estão bonitinhas lá. Então, assim, mais do que exemplo, pegou na mão e disse assim, eu vou ajudar. E isso é muito interessante. Hoje nós temos também o Alfa Mais, que funciona muito bem no nosso município, que tem os articuladores, que antigamente era assim, aluno do estado, aluno do município. O aluno chegou aqui, aí ele não sabe ler, a culpa é do município e tal. E hoje não. Então, eu vejo que o Estado, através desse projeto, ele acabou pegando a responsabilidade também. Então, tipo assim, nós vamos incentivar os municípios, para que os municípios, as crianças venham, né, tendo uma melhor formação, sejam leitoras com competência, né, tenham a competência leitora, escrita. Então, isso fortalece. E também, no âmbito geral, assim, então, na educação, nós tivemos, sim, várias formações, porque eu acho que eu sou, assim, a favor demais da formação. Eu acho que Paulo Freire dizia que não pode parar de aprender de quem não parou de ensinar. Então, nós nunca podemos parar de aprender, nós temos que estar sempre abertos. E o Estado, ele proporciona, né? Junto com o DIME. Então, formações que eu, quando cheguei como secretária, mas, assim, tinha experiência da sala de aula, de coordenação pedagógica há muitos anos, mas eu não tinha de gestora. Então, essas formações nos ajudaram muito. E os exemplos que sempre trazia nas reuniões com a Fátima Gavioli, mostrando para nós ali como que ela fazia, eu dizia assim, eu quero fazer também. Aí eu vou fazer. Aí isso eu dou conta. Isso não, a gente não consegue. Então, você estava com o prefeito sempre abria as portas, apoiava ali nossos projetos e a gente fez um trabalho muito bom. Então, agradeço imensamente. Vejo que foi um divisor de água, sim, na educação. Nós podemos falar aqui. Porque outra coisa que eu quero pontuar. Na educação, não tem como colher frutos
rápidos, é um processo. Eu acho que a gente vai colher muitos frutos ainda do que está sendo plantado. Então, eu acho que tem muita coisa boa ainda, nós vamos alcançar índices muito melhores, bem melhores, fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido. Porque a gente fica ansiosa, eu fico lá olhando, eles fizeram prova do Alfa Mais terça-feira, do Saego Alfa, e eu já fico querendo saber, porque a gente fica com o olho lá querendo saber. Mas é um processo. O resultado, infelizmente, às vezes não vem na hora, mas é um processo, né? E quero falar, no geral, eu sou muito grata. Para além da educação, a parceria com o governo do Estado Sim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, hoje, o nosso município, através da administração anterior do ex-prefeito Tarso Dutra, nós estamos entregando 50 casas prontas, estão praticamente prontas, já fez sorteio, então a qualquer momento vai finalizando agora para entregar. Mas acontece que nós já ganhamos mais 50. Olha só. Então, a prefeitura, nós tínhamos uma área lá que estava meio abandonada, lá nós fomos lá, restauramos, colocamos, asfaltamos, e já está para ser licitada agora. Então, não é assim, talvez, não, já está certo. Nós vamos ganhar mais 50 casas. Então, meu município com 8.200 habitantes, nós vamos entregar 100 casas, a custo zero. Isso é um governo que tem que ser aplaudido de pé. Porque, assim, eu faço referência ao presidente da GEAB, Alexandre Baldi, que também... Que já participou do Papo de Prefeito. Que tem toda a minha admiração, porque estive ali com ele, a gente leva as demandas, ele diz, prefeita, vai dar certo. Arruma um local que eu mando, né? Então, assim, e o nosso vice-governador, não poderia deixar de falar, é da nossa região, Daniel Vilela, que tem todo o nosso carinho, e a gente sabe que vai ser o governador, se Deus quiser, né? E vai continuar esse trabalho do Ronaldo Caiado. E nós ganhamos, então, nosso município vai entregar 100 casas. Isso é algo inédito. E estamos também, separando uma área lá para o crédito parceria, que serão mais casas, então, ainda também. Então, em outra modalidade. A habitação tem outra modalidade, né? Outra modalidade. Também. E também nós ganhamos também a casa de velório, casa de conselho tutelar. Casa de conselho tutelar, porque hoje a casa de velório em Serranópolis, ela fica no meio da cidade. Nós vamos construir, nós compramos uma área com recurso próprio e ela será construída, parceria com a GEAB também, em frente ao cemitério, fora da cidade. Então, quer dizer, vai ser, para a cidade é uma coisa bacana mesmo, sabe? Então, assim, muitas conquistas, recapeamento também. Então, nós conseguimos, né, já está liberado, acredito que ano que vem já vai começar essa parte de recapeamento da cidade lá, também via a Goinfra, né? Então, assim, muita coisa bacana que está acontecendo porque a gente tem um governo parceiro dos municípios, né? E isso fortalece e ajuda, com certeza. E eu acho que é isso. E muito só agradecimento mesmo. E também reforma do ginásio de esportes, estava esquecendo de falar. Também nós conseguimos também, via GEAB, vamos reformar nosso ginásio de esporte, que vai proporcionar mais qualidade para os nossos atletas, né? Então, modalidades que a gente quer incentivar no esporte da nossa cidade. Então, muita coisa boa mesmo que o governo está fazendo. E a gente tem que só agradecer. Eu que estou chegando agora, a gente chega assim meio assustada, será que vai dar certo? Porque recurso dos municípios pequenos são poucos. Você trabalha ali e quando vem essas ajudas, as emendas também, não poderia falar dos deputados que têm destinado emendas para o nosso município, através dos nossos vereadores, que eu faço referência, porque você tem uma Câmara que caminha junto com a gente, é muito importante, os vereadores que caminham juntos. Eu agradeço muito mesmo, no nome do nosso presidente, Enio dos Santos, eu agradeço todos os vereadores que têm sido parceiros ali comigo, ajudando e correndo atrás de emendas também, que ajudam os municípios. Olha, eu vou até pedir licença aos dois prefeitos aqui, pedir para o Júnior Bueno, nosso chefe de produção, para fazer um videozinho de bastidor aqui para a gente mandar um abraço para o prefeito Tarso Dutra, meu grande amigo. Filma para a gente aí, o Júnior. Então, prefeito Tarso Dutra, estou aqui com a sua secretária de Educação, agora prefeito de Serranópolis, está dando continuidade a esse trabalho gigantesco que você fez em Serranópolis. É um prazer estar aqui falando de Serranópolis, das realizações realizadas no seu mandato e agora no mandato da prefeita. Exatamente. Que já fez tanto na educação, agora está fazendo em todas as áreas do município, prefeita Zilmar Carvalho. Gente,
vamos caminhando para o encerramento agora. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Nesse encerramento, pontuem também outras realizações que vocês consideram que são importantes para os municípios de Santo Antônio da Barra e de Serranópolis. E em nome do presidente José Délio, que estaria aqui hoje, mas como prefeito, ele tem as urgências lá em Hidrolândia. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês, e o Papo de Prefeito está sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado, prefeito José Cândido. Olha, eu que agradeço aqui o nosso presidente Zé Délio, né, que está revolucionando a AGM. Agradecer você também, Leandro, né, pelo esse programa belíssimo, que é o podcast do Papo de Prefeito. Isso é muito importante para a gente estar divulgando as coisas do nosso município. E aí eu quero aqui parabenizar também a prefeita, né, que é professora. E aí eu quero dizer, para encerrar, a prefeita, que em Santo Antônio da Barra eu tenho sempre valorizado o professor. A nossa escola, 2 escolas municipais, nós militarizamos elas e hoje ela tem qualidade de ensino. E Santo Antônio da Barra é um dos poucos municípios do sudoeste goiano que nós cumprimos todos os pisos salariais. Hoje o professor haja visto que a senhora não era prefeita, mas no governo Bolsonaro ele aumentou o piso em 32% e vários municípios só pagaram 10%. Nós pagamos 32%, depois 10%, enfim, nós estamos em dias com o piso salarial do professor e graças a Deus isso tem trazido resultado para nós, porque o Santo Antônio da Barra, em 2024, foi o primeiro colocado da Regional de Rio Verde, ficou em terceiro no estado a Regional, mas Santo Antônio foi a escola de Santo Antônio foi a primeira colocada do Alfa Mais, e agora, 2024, foi o primeiro colocado do estado de Goiás do Alfa Mais. Parabéns. Aluno de 2º ano está lendo como já soubesse ler há muito tempo. E isso que a senhora acabou de dizer. Lá também nós tínhamos esse negócio. O aluno não tem base lá no ensino, na escola municipal, quando chega aqui no estado, não sabe nada porque não teve base. Hoje não, hoje o menino chega lá na escola, na escola estadual, sabendo ler, porque hoje nós somos o primeiro colocado do estado de Goiás no Alfa Mais, graças a Deus. E aí a gente tem investido muito, principalmente nessa área de educação, né? Nós pegamos umas escolas que estavam meio sucateadas, hoje são todas climatizadas, graças a Deus a gente tem uns professores realmente que tem compromisso com a educação, então a gente está muito feliz. E aí eu só tenho que agradecer você, viu, Leandro, por ter dado também, agradecer o nosso presidente Zé Délio, por ter dado essa oportunidade para a gente aqui. E tá. É claro que é um papo pouco tempo, a gente começa a contar uma história, às vezes passa muito tempo, mas eu quero dizer que a gente tem trabalhado muito lá em Santo Antônio, estamos agora fazendo um lago municipal, estamos já em construção, tá em obras, um parque municipal onde vai ter pista de caminhada, academia ao ar livre, banheiro para aquelas pessoas que ali à tarde tá ali fazendo sua caminhada, às vezes precisa fazer suas necessidades, ter banheiro. Então, são coisas que a gente vai entregar para a população. Começamos agora uma praça no nosso distrito de Santa Cruz da Laje, uma praça que não tinha lá. Vamos entregar também um posto de saúde e são obras, principalmente a prefeita acabou de falar, que as parcerias com os deputados são muito importantes. E hoje nós temos pluralidade de deputados que ajudam o nosso município. E aí o mais importante, quero aqui agradecer a todos os meus secretários que têm trabalhado muito e principalmente a Câmara de Vereadores. Município que trabalha junto com a Câmara de Vereadores, o município só tem a prosperar. Quando tem intriga entre Câmara e tudo, normalmente, às vezes, quem padece, quem sofre é a população. E graças a Deus lá nós temos um carinho muito grande quero agradecer a toda a Câmara de Vereadores através do nosso presidente Rodrigo Pires, que já foi meu vice-prefeito na outra gestão, e eu só tenho que agradecer. E agradecer principalmente vocês que deu essa oportunidade aqui para estar mostrando o que acontece lá em Santo Antônio da Barra. Muito obrigado. Professora Zilmar, quero estender os cumprimentos que o prefeito José Cândido fez aos professores e agradecer a vocês que valorizam a educação no município de vocês. Imagine, enquanto vocês falavam da educação, me passou pela cabeça que eu tive dezenas de professores ao longo da minha vida.
eu nunca parei de estudar. Eu fiz até a graduação universitária, me formei em jornalismo, e eu estou fazendo hoje a minha 5ª pós-graduação, imagina. Parabéns. Acho que eu nunca vou parar, porque é um prazer imenso agregar gosto, conhecimento. Isso só é possível graças às professoras e aos professores que nós temos, dedicando o seu tempo, a sua vida a ensinar. Então, nesse encerramento, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação, mas também ao seu trabalho na área de educação. Muito obrigado, prefeita Zilmar Carvalho, pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade, agradecer mais uma vez, através do nosso presidente José Délio. Ele esteve no meu município, então, assim, tem feito a diferença na GM, essa atenção. Então, muito obrigada mesmo. E queria pontuar mais um aspecto que o meu município tem, muito importante, que é a questão da arqueologia. Então, hoje nós estamos fazendo trabalho na área da cultura, porque o nosso município, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, esse entendimento de que lá nosso município ele tem foi encontrado fósseis de 11 mil anos atrás, né? Então, 12 mil anos dizem já, né? Então, assim, é uma referência no estado, no país. E nós temos eu nunca tinha visitado uma escavação, eu fui visitar esses dias que o pessoal da Católica estava lá, junto com o professor Júlio, eles estavam fazendo, e eu fui visitar, é muito interessante. Então, assim, nós temos um potencial turístico muito grande. Olha. Na questão da arqueologia, nós somos referência e está correndo risco, acredito que, de sermos referência na América Latina. Então, deixa aí o convite para que vocês possam visitar nossas áreas lá, de quem gosta, né, de visitar. Nós temos áreas lá bem legal mesmo, e nós estamos trabalhando nesse sentido de resgate, de mostrar ao nosso município o que nós temos, né, de potencial nessa área da arqueologia. E também gostaria de agradecer realmente por essa oportunidade e dizer que resgatamos também ultimamente a fanfarra. Então, tivemos o aniversário da cidade no dia 14 de novembro, a minha cidade completou 67 anos, e nós fizemos um evento, e nesse evento a fanfarra voltou para as ruas, né? Então fez uma alvorada. Então a gente está batalhando também, assim, fazendo um trabalho, né, de resgate também na área da cultura, e incentivar a questão mesmo de mostrar o que o nosso município tem, né, nessa área, e estamos na luta para ver se a gente consegue um museu para Serranópolis, porque com toda essa riqueza arqueológica que nós temos hoje, né, merece ter um museu lá, porque o que acha lá, a gente acaba tendo que mandar para cá, né? Já está aí Goiânia, porque a gente não tem um museu onde coloca esses achados, né? Então é isso, e eu quero agradecer de coração pela oportunidade, dizer que também Serranópolis paga o piso também, viu? Então, assim, eu acho que é tudo isso. E na área da saúde também, foi reaberto o nosso... nós abrimos lá o bloco cirúrgico, já tinha um tempo que não estávamos fazendo. O ex-prefeito Tarso fez uma reforma magnífica no hospital, não foi nenhuma reforma, foi uma ampliação, e agora, esse mês de novembro, nós reabrimos o bloco cirúrgico, então voltamos a fazer algumas cirurgias. Então, nós estamos caminhando ali com muito empenho, muita vontade de fazer. Agradeço todos os secretários, porque têm feito um trabalho diferenciado junto com a gente. Então, agradeço muito, e meu agradecimento também ao ex-prefeito Tarso Dutra, que foi quem pegou na minha mão e acreditou em mim e disse: vai ser você, né? Então, agradeço de coração, realmente, por ter acreditado. E aí que a responsabilidade é grande, né? De fazer realmente um bom trabalho. Mas eu creio que vai dar certo, creio que, acima de tudo, tem um Deus que cuida de nós e que está à frente, e que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Prefeito Zilmar Carvalho, que maravilha trazer essa notícia para a gente, dos achados históricos e arqueológicos. Já sai daqui, vai correndo para conversar com a secretária Yara Nunes, de Cultura, que já esteve aqui no Papo de Prefeito, com o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, ex-prefeito também de Anápolis. Vamos desenvolver os municípios, vamos desenvolver as nossas cidades, e esse é o propósito maior do Papo de Prefeito, que, junto com a GM, está de mãos dadas com as prefeitas, com os prefeitos, com os municípios do estado de Goiás. Nós estamos encerrando esse episódio. Mais uma vez, obrigado. Um belíssimo papo com o prefeito José Cândido de Santo Antônio da Barra, com a prefeita Zilmar Carvalho de Serranópolis. E eu quero agradecer você
que acompanhou todo o episódio, que está aqui com a gente, e te pedir para continuar seguindo a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Temos uma performance maravilhosa no TikTok, temos muitos seguidores e muitas visualizações. Continue ligado, porque vem ótimos episódios ainda pela frente do Papo de Prefeito, um podcast oficial da AGM.